Neste vídeo eu vou ajudar você a fazer o contorno aí no seu tapete para que todos os cantos fiquem certinho, não fique com aquele canto arredondado. Eu sempre faço esse contorno com uma volta, duas ou até 3 voltas de ponto baixo, mas eu vejo que ainda tem muita dúvida aí de como fazer o contorno nos outros cantos, né? Porque nós temos cantos diferentes, olha, por exemplo, nesse canto aqui começa com um ponto baixo e temos 2 correntes. No canto seguinte, ele já está um pouco arredondado, porque ele começa com 2 correntes para formar o ponto alto, ou no caso de alguns são 3 correntes formando um ponto alto. No final aqui, olha, quando terminamos a carreira com ponto alto, temos um ponto alto certinho, então esse canto normalmente já fica certinho, né? E no canto seguinte aqui, esse canto onde fica a ponta de fio. Mas nesse vídeo eu vou ajudar a tirar todas as dúvidas para que todos os cantos fiquem certinhos. Eu vou começar aqui, olha, então no primeiro canto, esse após o último ponto alto, esse aqui você já consegue conferir em todos os vídeos do canal e eu sempre começo esse canto fazendo uma corrente para dar a distância do primeiro ponto baixo. Essa corrente só serve mesmo para dar distância, tá? Eu não utilizo ela, por exemplo, para finalizar a volta. Tem muita gente que às vezes finaliza nesta corrente aqui, está errado, tá? Olha só, eu vou fazer o próximo ponto baixo na metade do ponto que forma a última carreira, ou seja, pegando aqui o último ponto como alça. Então, é nesse ponto baixo que eu vou fazer agora, pegando aqui na metade da carreira, utilizando o último ponto. É nesse ponto aqui que nós devemos finalizar a volta, tá? Essa volta que nós estamos começando com esse ponto, é nesse ponto que precisa finalizar. Tem muita gente aí finalizando a volta em cima do ponto alto aqui. Aí esse último canto aqui fica arredondado. Então, bastante atenção porque é nesse ponto aqui que nós vamos finalizar. Aqui eu vou continuar fazendo ponto baixo, sendo um na divisão entre uma carreira e outra, outro na metade da próxima carreira, ou seja, pegando o ponto como alça. Um na divisão, outro pegando o ponto como alça. Todos os tapetes aqui que tem essa carreira assim com ponto alto, eu faço desse jeito esse contorno. Então você consegue ter essas mesmas explicações aqui nos outros tapetes que você for visualizar aí, tá? A única diferença é quando tem uma carreira com ponto baixo, como é aquele modelo do ponto pipoca, mas lá eu explico certinho também como fazer o contorno. Aqui, olha, no próximo eu faço na divisão entre uma carreira e outra, e pegando na metade da carreira, olha, pegando bem na metade da carreira, como se ele fosse uma alça pegando ponto para fazer um ponto baixo. Então eu vou seguir fazendo assim até chegar no próximo canto, e no próximo canto é aquele que nós temos a pontinha de fio inicial, que é esse aqui, olha. Esse aqui é bem fácil também. Eu vou seguir fazendo assim até chegar nesse canto onde nós temos a ponta de fio, mas você viu que nesse primeiro, então, eu não fiz o contorno, eu comecei fazendo na lateral e não no cantinho do tapete, né? Esse aqui vai ficar por último, tá? Esse canto. Eu vou seguir fazendo até chegar no canto, e aí eu mostro para você como fazer o contorno no próximo canto. Já estou chegando no cantinho do tapete onde nós temos essa pontinha de fio, olha, fazendo ponto baixo, sempre pegando o ponto alto como alça e o outro no pé do ponto, na divisão entre uma carreira e outra. Aqui, olha, nós não temos divisão, né? Então eu vou fazer no pé do último ponto alto aqui, que é na primeira corrente, nessa que fica bem próximo a essa pontinha de fio que nós deixamos aqui logo quando começamos o tapete, olha. Fiz aqui então um ponto baixo bem no cantinho mesmo do tapete. Agora eu vou fazer 2 correntes de espaço para dar distância aqui para fazer o contorno, para que não fique arredondado. Se o seu ponto for mais apertado, você pode fazer 3 correntes sem nenhum problema, tá? E eu vou voltar a fazer ponto baixo no mesmo lugar que eu fiz esse último ponto baixo aqui antes das 2 correntes. Ou seja, aqui, olha, na mesma correntinha do canto, tá? Aqui faço o ponto baixo e ele já fica certinho assim o contorno, olha, não fica repuxando, não fica arredondado. Se ficar repuxando, pode fazer 3 correntes aqui, no lugar das 2 que fica certinho também. Se ficar abrindo esse ponto, você puxa essa pontinha de fio aqui para ajustar esse ponto aqui para fechar a última correntinha, olha. Agora eu vou seguir fazendo ponto baixo em todos os pontos de base, né, no pé dos pontos altos que nós temos na primeira carreira, e aproveito para ir prendendo essa ponta de fio aqui. Eu nunca amarro essa ponta de fio, eu deixo ela solta desse jeito aqui e continuo prendendo ela o máximo possível com ponto baixo. E aí, quando estiver sobrando só uma pontinha do fio, eu só corto a sobra para não ficar aparecendo aqui na frente do tapete, mas ela fica bem presa e não vai desmanchar. Se ela desmanchar, chegando ali no canto, ela tem uma corrente de modo contrário, então ela não vai desmanchar a corrente também inicial, tá? Então eu sempre deixo ela solta aqui e vou escondendo ela com ponto baixo. Por isso eu nunca deixo
essa pontinha de fio muito pequena também no início do tapete, eu sempre deixo uma sobra de fio suficiente para que eu esconda ela assim e ela não fique soltando, tá? Aqui, olha, eu vou seguir fazendo assim ponto baixo até chegar no próximo canto. Aquele próximo canto é onde nós terminamos a corrente, né, o cordão inicial para começar o tapete. Aqui, olha, logo após o cordão inicial com a quantidade de correntes que nós precisávamos para formar o comprimento, a largura do tapete, eu voltei na segunda corrente com ponto baixo e fiz 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto alto, né? Então, o próximo canto é esse aqui. Eu vou seguir fazendo ponto baixo em todos os pontos aqui, do mesmo jeito, até chegar nesse próximo canto, então. Tem muita gente que tem dúvida de como fazer o contorno nesse próximo canto, mas eu vou mostrar para você que não tem diferença, tá? Eu vou chegar, então, lá nesse próximo canto e eu mostro para você como fazer o contorno por lá também. Nesse aqui, olha, eu já deixei essa pontinha de fio aqui, a sobra de fio do cordão inicial, para depois eu cortar essa sobra de fio aqui. Vou seguir fazendo assim até o próximo canto. Já estou chegando aqui no cantinho do tapete, olha, e esse canto aqui é aquele que nós fizemos após completar o cordão inicial para dar a distância da largura ou do comprimento do tapete. Eu vou mostrar aqui, olha, a imagem aí após o cordão inicial eu fiz um ponto baixo e 2 correntes para dar a altura do primeiro ponto. Então, ele tem essa aparência diferente aqui dos outros pontos altos, mas ele está substituindo um ponto alto, tá? Aqui é o pé do ponto alto, no caso, né? No pé do ponto baixo, e as 2 correntes formando a altura do ponto alto. Então eu vou fazer exatamente igual nesse canto também, tá? Para não ficar arredondado, olha só. Eu vou fazer ponto baixo até chegar no ponto onde eu fiz o ponto baixo, até chegar na corrente onde eu fiz o ponto baixo. Aquela corrente que eu deixei sobrando para virar, eu não faço. Nesta corrente aqui, olha, foi feito o ponto baixo, logo após as correntes, né? Então, as correntes do cordão inicial. Foi nessa corrente aqui que eu fiz o ponto baixo. Então, é nesta corrente que vai formar o canto do tapete. Vou fazer um ponto baixo nesta corrente e agora eu vou fazer o contorno. Vou fazer 2 correntes para dar aqui distância do contorno. Se o seu ponto for mais apertado, você pode fazer 3 correntes. E vou voltar fazendo ponto baixo no mesmo lugar, ou seja, no mesmo lugar que eu fiz esse último ponto baixo, antes das correntes, eu vou voltar e fazer o próximo ponto baixo para formar o contorno. Assim. Agora eu vou seguir a mesma lógica, eu fiz na metade do ponto, eu fiz um ponto baixo e na divisão entre uma carreira e outra. Então eu vou fazer um ponto baixo pegando na metade do ponto alto e outro ponto baixo na divisão. Um na metade, outro na divisão entre uma carreira e outra. Não muda nada a forma de fazer, tá? Só é diferente aqui o ponto, o formato do ponto, mas o contorno vai continuar do mesmo jeito. Olha, um ponto baixo na metade e um ponto baixo na divisão entre uma carreira e outra. Um ponto baixo na metade e outro na divisão entre uma carreira e outra. Você viu que eu fiz então aqui o cantinho no ponto baixo que eu fiz aquele ponto baixo após o cordão inicial. O próximo canto, eu vou seguir fazendo assim até chegar no próximo canto, tá? O próximo canto aqui no meu tapete é aquele formado por 2 correntes que dão a altura do primeiro ponto alto, né? Que eu fiz as 2 correntes para virar e voltei fazendo o ponto alto para fazer o tapete. Então, você viu que ele forma um ponto alto, né? Ele não está fazendo um contorno. Apesar dele ter essa aparência mais arredondada aqui, ele tem a altura de um ponto alto, tá? Então eu vou seguir fazendo ponto baixo aqui na lateral. Quando chegar aqui eu mostro para você como fazer também. Já estou chegando aqui então no cantinho que é formado por 2 correntes. Olha, eu fiz ponto baixo aqui, o último ponto baixo que eu fiz ficou na divisão entre as 2 últimas carreiras. Eu tenho logo à frente as 2 correntes que formam o primeiro ponto alto da última carreira, tá? Então, como vocês viram no vídeo, essas 2 correntes formam um ponto alto. E apesar dele ter a aparência diferente desses outros pontos, ele tem a mesma função de um desses pontos aqui, tá? Então eu vou fazer exatamente igual. Eu não posso, ele já está arredondado assim porque tem 2 correntes, né? E ele já fica repuxando. O erro da maioria das pessoas quando vão fazer o contorno aqui é fazer um ponto baixo aqui e depois já partir para o próximo ponto alto. Mas como vocês viram no vídeo, esse ponto tem a função de um ponto alto. Então vamos lá. Nos pontos altos eu estou fazendo um ponto baixo pegando ele como alça e um na divisão entre um ponto e outro. Quando chegou lá no primeiro canto, inclusive onde tinha a pontinha de fio, aqui então teria uma pontinha de fio e vocês viram que eu fiz ponto baixo na metade do ponto e depois na correntinha que fica pertinho da pontinha do fio, não foi?
Aqui eu vou fazer do mesmo jeito, olha, eu vou fazer um ponto baixo pegando ele como alça, mas eu não sigo para o próximo ponto alto, eu vou para o alto desse ponto aqui. Aqui, olha, na segunda corrente das duas que formam esse ponto alto, então na segunda corrente eu vou fazer o próximo ponto alto. E aqui, nessa segunda corrente das duas que formam esse ponto alto, é que eu vou formar o cantinho do tapete. Aqui, olha, tá? Vou fazer um ponto baixo. Agora sim, faço as duas correntes para fazer o contorno, e se for o seu caso pode fazer 3 e ficar repuxando. Vou voltar no mesmo lugar que eu fiz aqui o último ponto baixo antes das correntes, ou seja, na segunda corrente das duas que formam o ponto alto, e vou fazer o pontinho baixo. Aqui agora não tem como ficar arredondado, olha aí como ficou certinho o cantinho. Agora sim, vou seguir em cima do próximo ponto alto fazendo ponto baixo. Vou para o próximo ponto e faço ponto baixo. Agora eu posso seguir assim até o final aqui da carreira, que é onde nós começamos a fazer esse contorno, que esse canto aqui também não vai ficar arredondado, olha. Eu vou seguir fazendo assim então, ponto baixo em cima de todos os pontos altos, e o próximo canto é aqui onde nós iniciamos a volta, né? Onde nós iniciamos o contorno. Lembra que após o último ponto alto, eu fiz uma corrente, aí sim eu comecei o contorno na lateral, então eu não tenho o canto aqui ainda no início dessa volta, tá? Eu vou seguir fazendo os pontos baixos, e aí quando chegar no próximo cantinho eu mostro para você como nós vamos finalizar essa volta para que o próximo canto não fique arredondado também. Já estou chegando aqui então no cantinho, olha, vou mostrar aqui para você que após o último ponto alto, quando eu fui começar a fazer o contorno, eu fiz uma corrente de espaço e fiz o primeiro ponto baixo descendo aqui na lateral do tapete. Então esse canto, apesar dele não estar arredondado, ele não tem aquelas duas correntes de espaço como todos os outros que eu venho fazendo, né? Os outros 3 cantos que eu já fiz o contorno. Então eu preciso completar esse canto aqui do mesmo jeito. E para finalizar a volta, eu preciso finalizar no primeiro ponto baixo, que é esse que está aqui na lateral. Eu não posso finalizar em cima desse ponto alto aqui, tá? Tá assim, olha a carreira. Eu não posso finalizar desse jeito aqui, senão fica faltando o contorno aqui. Nos outros cantos temos duas correntes de espaço, né? Um ponto baixo, duas correntes, novamente um ponto baixo. E se eu finalizar aqui em cima desse ponto alto, esse canto fica diferente. Então, eu vou fazer ponto baixo até esse último ponto alto. Olha só, ponto baixo aqui em cima do último ponto alto. Agora eu vou fazer o contorno exatamente como fiz em todos os outros cantos. Faço duas correntes, ou se for o seu caso, faça 3 correntes, e vou voltar no mesmo lugar, ou seja, em cima do mesmo ponto aqui, e vou fazer novamente ponto baixo para formar aqui o contorno, também com essas duas correntinhas de espaço, olha, para esse canto ficar certinho. E para finalizar, eu finalizo no primeiro ponto baixo que eu fiz para começar a volta. Ele ficou aqui na lateral, na metade então do ponto alto. Então eu vou pegar aqui, olha, no ponto baixo, como se ele fosse uma alcinha aqui, para finalizar com um ponto baixíssimo nesse ponto baixo. Olha, pego em cima do primeiro ponto baixo e finalizo com um ponto baixíssimo. Assim eu finalizei na lateral e não em cima aqui, olha, da carreira. E aí esse canto aqui também fica certinho, fica quadradinho também, não fica arredondado, tá? Vou mostrar para você agora como ficaram todos os outros cantos, olha, fica certinho. Esse canto aqui, né, olha, que eu fiz o primeiro contorno, depois no próximo canto, também fica certinho, não fica arredondado. O terceiro canto também não fica arredondado. E agora aqui no último canto também fica exatamente igual, não fica arredondado, tá? Fica desse jeito. Para começar a próxima carreira, eu finalizei aqui com ponto baixíssimo. Aqui, se você quisesse finalizar o seu tapete, tudo bem, mas se você quer fazer uma nova carreira agora com ponto baixo, então em cima deste ponto baixo eu vou começar a próxima carreira fazendo uma corrente. Agora sim, esta primeira corrente, sim, eu vou finalizar essa volta que eu estou começando nesta corrente que eu fiz aqui, olha, para dar a altura do primeiro ponto baixo. Ou seja, na direção desse ponto baixo aqui. Eu vou continuar agora fazendo ponto baixo em cima dos próximos pontos. Eu normalmente faço assim, pegando somente um fiozinho na parte de trás. Eu vou fazer alguns pontos aqui para mostrar para você que essa primeira corrente ela fica um pouquinho repuxando depois que nós fizermos os primeiros pontos baixos. Olha, ela fica mais deitadinha assim, não fica tão alta quanto o primeiro ponto baixo aqui. Então, quando eu for finalizar a volta, eu preciso prestar bastante atenção para finalizar nesta corrente aqui. Olha, ela está mais deitadinha, mas eu preciso finalizar nesta corrente aqui, porque ela está na direção do ponto baixo, tá? Senão fica faltando ponto nessa lateral aqui do tapete. Eu vou seguir fazendo assim até chegar no próximo canto.
Na verdade, em todos os cantos agora nós temos duas correntes de espaço, né? Então eu vou fazer o contorno no próximo canto, mas como todos os cantos são exatamente iguais, você não vai sentir dificuldade. Depois eu mostro para você como fazer o contorno então no próximo canto, porque é igual em todos os outros, e como eu faço a finalização nesse canto aqui, tá? Vou seguir fazendo ponto baixo assim até chegar no próximo canto. Já estou chegando no cantinho do tapete, na verdade todos os cantos agora estão exatamente iguais, né, com duas correntes, mas aqui eu vou seguir fazendo ponto baixo até o último ponto baixo, tá? Olha, fiz ponto baixo aqui então no último ponto, e eu tenho logo à frente exatamente as duas correntes que eu fiz para fazer o contorno aqui do tapete. Pode ser que aí no seu você tenha feito 3 correntes, tá? Mas não tem problema que dá certo fazer também. Se você fez só 2 correntes assim como eu vou fazer agora ponto baixo então na primeira corrente das duas que estão formando o contorno, e aí depois eu faço as 2 correntes de espaço para formar o cantinho. Se você fez 3 correntes, siga com ponto baixo então para a segunda corrente também das 3 que você fez para fazer o contorno, tá? Como eu só fiz 2, então fiz ponto baixo na primeira corrente, agora eu faço 2 correntes de espaço. Desta vez eu não volto no mesmo lugar aqui do último ponto do contorno, tá? Vou voltar agora na segunda corrente das duas que eu fiz para formar o contorno. Se você fez 3 correntes, então sim, aí você volta no mesmo lugar que você fez aqui o último ponto baixo, faça ponto baixo novamente, siga para a última corrente e depois em cima dos pontos baixos. Mas aqui, olha, eu vou fazer ponto baixo então na segunda corrente e aí sim o canto fica certinho novamente. Agora eu vou seguir com ponto baixo em cima dos próximos pontos baixos. Olha, do mesmo jeito, né? Eu sempre faço pegando assim o fiozinho da parte de trás. Vou fazer aqui mais alguns pontos para me mostrar para você como ficou aqui o cantinho do meu tapete. Olha que fica bem certinho, não fica arredondado. Como todos os cantos têm exatamente 2 correntes, estão exatamente iguais, os próximos cantos eu vou fazer do mesmo jeito. Veja que eu vim fazendo ponto baixo até o último ponto de base, né, o último ponto baixo, fiz ponto baixo na primeira das 2 correntes de espaço, e aí fiz ponto baixo na segunda corrente e depois segui com ponto baixo em cima de todos os outros pontos. Eu vou fazer assim por toda a volta. Na hora de finalizar essa volta, porque ela começa aqui na lateral, né, com uma corrente de espaço, olha, ela fica mais baixa desse jeito. Eu vou fazer toda a volta. Quando estiver chegando aqui no último canto aqui do tapete, eu mostro para você como fazer o contorno aqui também, para que esse canto aqui na finalização não fique aí todo atrapalhado, não fique diferente dos outros, tá? Já estou quase finalizando a volta, olha, chegando aqui então no último canto, né, que na verdade fica próximo ao início da volta. Aqui nesse canto eu faço exatamente igual, vou fazer ponto baixo na primeira corrente, depois eu vou fazer o canto então. Agora eu faço as 2 correntes para formar o cantinho do tapete, faço ponto baixo na segunda corrente das 2 que eu fiz na volta anterior, vou fazer ponto baixo em cima do próximo ponto. Olha só, ele ainda não é o último ponto aqui antes de completar a volta, né? Então faço ponto baixo aqui em cima desse próximo ponto, que é aquele ponto, olha, que eu fiz no mesmo ponto de base, né? No mesmo ponto baixo após as 2 correntes, esse ponto aqui. Então fiz ponto baixo em cima dele. No próximo ponto, na direção do próximo ponto, eu comecei fazendo uma corrente de espaço. Olha aqui como ela fica mais baixa do que o ponto baixo. Aqui também está o erro de muita gente, olha, muita gente finaliza aqui com ponto baixíssimo nesse ponto baixo aqui e esquece essa corrente que nós fizemos para dar a altura do primeiro ponto baixo que está na direção desse ponto aqui. Aí o que acontece? Fica repuxando e fica com um ponto a menos do que a lateral, da outra lateral do tapete, tá? Então aqui eu preciso finalizar com ponto baixíssimo na corrente que eu fiz para dar a altura do primeiro ponto e que fica na direção desse primeiro ponto baixo aqui que nós fizemos na primeira volta. Aqui, olha, eu vou finalizar assim com ponto baixíssimo. Para começar, se eu quisesse aqui começar uma volta, mais uma volta com ponto baixíssimo, por exemplo, eu ia fazer o mesmo processo dessa última volta. Faço uma corrente de espaço para dar a altura do primeiro ponto baixo, e aí depois eu sigo fazendo ponto baixo em todos os pontos de base. E aí, do mesmo jeito dessa volta aqui, quando eu for completar essa volta, eu finalizo com ponto baixíssimo nesta corrente aqui, que ela já fica mais baixa. Olha, eu fiz 3 pontos baixos, já dá para ver que ela ficou mais encolhida aqui, tá? Então, toda vez é só tomar cuidado para finalizar aqui. Não finalizar sempre que chegar aqui no canto, porque fica faltando ponto antes de chegar aqui. A outra maneira de finalizar é com agulha de tapeceiro, por exemplo. Se eu quero somente duas
voltas com ponto baixo, né? Então, chegando aqui nesse ponto baixo aqui, eu vou alongar o fio, aí eu vou cortar aqui para finalizar, então, com a agulha de tapeceiro. Vou deixar até uma sobra a mais de fio, vou cortar o fio aqui. Agora, com a agulha de tapeceiro, olha, eu vou colocar esse fio na agulha, porque assim o acabamento fica ainda melhor, fica bem certinho aqui, fica mais discreto. Coloquei o fio na agulha, então agora sim, eu pulo essa corrente de espaço, essa que fica mais baixinha aqui no tapete, eu pulo essa corrente, vou no próximo ponto baixo e pego de trás para frente, pegando os dois fios assim na parte de cima. Eu pulei essa corrente, mas eu vou utilizar ela ainda, tá? Olha, que eu estou fazendo esse ponto com a agulha de tapeceiro na direção dessa corrente que eu estou pulando. Então, vou puxar esse fio. Agora, eu vou passar dentro de cima para baixo, olha, no último ponto baixo, pegando assim, no último ponto baixo, e agora sim eu utilizo aquela corrente que eu fiz, olha, passando agora dentro da corrente que eu fiz para iniciar a volta, aquela que fica mais escondida, saindo com a agulha na parte de trás do tapete. Assim, quando eu puxar essa ponta de fio, que eu ajustar ele aqui, ele vai formar um ponto baixo na direção daquela corrente de espaço, olha, ficando certinho, igual todos os outros pontos, tá? Com o fio aqui já na parte de trás, eu vou costurar esse fio, sair escondendo ele aqui por alguns pontos. Eu sempre escondo assim, olha, na direção dos pontos altos, escondendo ele aqui, pegando somente os fios na parte de trás. Como o fio é da mesma cor, dificilmente apareça lá na frente, mas como eu estou fazendo assim também, pegando só na parte de trás, também não aparece, olha, mesmo com a agulha, não está aparecendo aqui na frente do trabalho. Vou só costurar ele um pouco aqui na parte de trás do tapete para esconder essa sobra de fio. Agora eu vou dividir esse fio em dois e vou amarrar bem e cortar as sobras. Vou dividir ele em dois, amarrar bem e cortar as sobras. Aqui, olha, após dividir ele em dois, eu vou tirar uma dessas perninhas de fio da agulha, a outra que sobrar eu vou passar em um fiozinho a mais aqui, para que dê sustentação para que eu faça o nó antes de cortar aqui a sobra, tá? Então, agora eu posso fazer aqui. O primeiro nó eu não aperto muito, os outros eu posso apertar bastante, posso dar 3 nó aqui sem problema, que não fica volumoso, não fica aparecendo no tapete, tá? Não dá para saber que eu fiz o acabamento aqui. Se mesmo assim você tiver medo de soltar essa pontinha de fio, você junta as duas de novo, pode colocar elas na agulha novamente, olha, e esconder novamente antes de cortar, porque assim fica sobrando mais fio caso, né, escapa aí, não dá para saber, né, olha. Vou esconder ele de volta, agora veja que depois do nó eu vou puxar ele de volta aqui para dentro dos pontos. Aí sim, olha, ele fica escondido aqui novamente, mais ponta de fio. Agora sim eu posso cortar a sobra aqui com segurança, tranquilo, porque mesmo se essa ponta de fio soltar, depois, né, se o nó aqui soltar, eu tenho sobra de fio aqui dentro escondida para que eu possa amarrar novamente. E aí ficou assim. Eu finalizei esse canto aqui com essa agulha de tapeceiro, né, finalizando aqui na lateral, mas se você quisesse fazer mais 2, 3, quantas voltas forem necessárias, sempre do mesmo jeito, e a finalização também é igual. E ele fica assim certinho, não fica repuxando, não fica arredondado, tá? Eu vou mostrar aqui todos os cantos para você ver, olha. Ficam todos bem certinho. Esse aqui é o segundo cantinho do tapete, né? No terceiro cantinho aqui, aquele depois do cordão inicial, fica certinho também. E aquele canto onde nós temos duas correntes formando o ponto alto também fica bem simétrico, olha, não fica arredondado também. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou, compartilhe esse vídeo, deixe um comentário aqui também dizendo quais são as dúvidas que você tem, os problemas que você enfrenta aí na hora de fazer o seu tapete, porque aí, se der certo, eu consigo trazer uma dica bem legal aí para você melhorar os seus trabalhos. Um forte abraço e até o próximo vídeo.